Quem está sendo procurada pela polícia? A garota da direita. Ela tem a mesma pinta que a jovem que está no cartaz. Quem é um ladrão de identidade? É o homem da direita. Sua verdadeira identidade está dentro da mochila, o que significa que ele deve estar usando uma falsa. Quem é uma impostora? A jovem da esquerda. O roteiro que ela está lendo está virado de cabeça para baixo. Isso significa que a garota está apenas fingindo ser uma atriz. Quem é o verdadeiro ladrão? Os dois caras são ladrões. Enquanto um deles está distraindo a jovem, o outro está se preparando para roubar o celular dela. O testamento do Wilson, um empresário ricaço, foi roubado. Havia 5 pessoas na casa no momento do crime. A esposa do Wilson, o cozinheiro, o mordomo, a faxineira e o jardineiro. Todos disseram para o detetive o que estavam fazendo naquela noite. A esposa falou que estava sentada perto da lareira, bordando. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo estava supervisionando alguns funcionários na sala de estar. A faxineira estava varrendo o piso do corredor. E o jardineiro estava regando as plantas da estufa. Logo após esses depoimentos, o detetive prendeu o ladrão. Quem é o culpado? E como o detetive descobriu? O cozinheiro é o ladrão. Ele disse que estava preparando o café da manhã, mas o crime aconteceu à noite. A Lilian era proprietária de uma floricultura e um dia recebeu uma ligação da polícia. Eles disseram que a loja tinha sido roubada. Quando ela chegou, havia estilhaços de vidro no chão, perto da vitrine, e os vasos e plantas lá dentro estavam quebrados. A polícia interrogou 3 suspeitos. Joel, o ex da Lilian, disse: "Eu estava com muita pressa e nem vi que a vitrine estava quebrada quando passei aqui mais cedo. Só percebi o que havia acontecido quando a polícia me ligou." A Camila, amiga da Lilian, alegou: "A Lilian me pediu para ajudá-la com uma coisa na loja. Quando cheguei, tudo já estava quebrado. Liguei para a polícia imediatamente." E o Matheus, ex-funcionário da Lilian, garantiu: "Eu estava passando aqui perto quando vi alguém quebrando a vitrine entrando na loja. Eu tinha deixado meu celular em casa, então corri para a delegacia mais próxima." Quem será que está mentindo? O Matheus está mentindo. Havia estilhaços de vidro no chão, o que significa que o criminoso teve que quebrar a vitrine por dentro. Vamos fazer uma pausa. Agora você precisa pensar rápido. A mãe da Maria tem 4 filhas. Uma delas se chama Ava, a outra Eva e a terceira é a Iva. Qual é o nome da 4ª filha? É Maria, horas! Quem não pertence a esta lista? Napoleão Bonaparte, Rainha Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristóteles, Cristóvão Colombo e Donald Trump. O Sherlock Holmes, ele é apenas um personagem fictício. 8 garotas estavam dentro de casa e cada uma estava ocupada com alguma coisa. A primeira está preparando o jantar, a segunda acendendo a lareira, a terceira está jogando xadrez, a quarta lendo um livro, a quinta desenhando, a sexta está limpando a casa, a sétima está regando as plantas. E o que a oitava está fazendo? Ela está jogando xadrez com a terceira garota. Uma mulher fez 40 anos em 1850, mas em 1860 ela completou 30 anos. Como isso é possível?
Isso só poderia acontecer se 1860 viesse antes de 1850, o que significa que a mulher fez 40 anos em 1850 a.C. e 30 em 1860 a.C. Um artista estava caminhando no parque quando começou a chover. Ele não tinha chapéu, nem um guarda-chuva para cobrir a cabeça. Também não podia se esconder debaixo de uma árvore, pois a chuva estava grossa demais. E mesmo assim, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como isso pôde acontecer? O artista era careca. Agora, vamos voltar aos nossos enigmas de investigação. O Roberto ganhou R$1 milhão na loteria. Ele resolveu não contar para ninguém sobre isso, nem para a esposa. Em casa, o cara colocou a grana dentro do cofre, escondido atrás de uma pintura. No dia seguinte, o dinheiro sumiu. A polícia chamou todos os suspeitos para o interrogatório. A Emília, esposa do Roberto, disse: "De manhã eu fui limpar o escritório do meu marido. O cofre estava aberto e não tinha nada lá dentro." Jonas, o sócio do sortudo, garantiu: "Coitado do Roberto, ele sempre quis ganhar na loteria. Fiquei em casa o dia todo ontem, vendo TV." E o Marcos, amigo do Roberto, afirmou: "Eu estava na academia ontem à noite, depois fui pra casa. Não consigo imaginar porque alguém faria isso." A polícia prendeu o ladrão. Você já sabe quem é? Foi o sócio. O Roberto não contou pra ninguém que tinha ganhado na loteria. A esposa dele até viu o cofre vazio quando entrou no escritório, mas não tinha ideia do que havia ali dentro. A Marina estava participando de um campeonato de patinação artística. Ela era uma excelente patinadora e muitas pessoas tinham certeza de que ela levaria o prêmio. Quando o tempo do aquecimento acabou, todas as participantes começaram a se preparar para a apresentação. A Marina foi a primeira a se apresentar. Estava indo incrivelmente bem, mas de repente tropeçou, caiu e quebrou a perna, ficando incapaz de continuar na competição. A investigação revelou que alguém havia danificado um dos patins dela. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Ana disse: "Eu não fiz nada, mas vi a Jaqueline e a Kátia entrando no vestiário antes da apresentação da Marina. Acho que foram elas que arruinaram o patim dela." A Jaqueline alegou: "Sim, eu entrei mesmo no vestiário, mas para pegar minhas coisas, porém não vi a Kátia lá." E a Kátia afirmou: "Sim, é porque eu estava treinando até chegar minha vez. E a Ana está mentindo, eu a vi no vestiário." Quem será que está mentindo? A Kátia. Ela não poderia ter treinado antes de sua apresentação, pois o aquecimento havia sido encerrado assim que a competição começou. Aqui está o que aconteceu. A Kátia entrou no vestiário e danificou o patim da Marina. A Jaqueline entrou lá depois dela. E foi assim que a Ana viu. A Jane está desconfiada de que está sendo stalkeada. Ela levou algumas fotos suas e de seus amigos para a polícia. Os policiais encontraram um culpado na hora. Quem está perseguindo a Jane? Foi um amigo da Jane, o Miguel. Ele é o único que está presente em todas as fotos e às vezes até tenta disfarçar sua identidade. A investigação não tinha provas suficientes para comprovar que o Miguel era mesmo o stalker da Jane. O detetive Raul resolveu examinar a casa dele, esperando encontrar algumas pistas, e de fato achou. Ele descobriu uma sala secreta, porém a porta era protegida por uma senha e a palavra ideia estava escrita acima do teclado. Você tem alguma ideia de qual é a senha? (9451). A senha é a posição que cada letra ocupa no alfabeto. A porta se abriu para o escritório secreto do suspeito. À primeira vista, não havia nada comprometedor lá dentro. Só uma mesa com um livro no meio, alguns móveis empoeirados e um quadro na parede. O detetive examinou a pintura e descobriu atrás dela um cofre protegido por uma senha de 3 dígitos. Perto da tela, havia um bilhete com uma pista: P270L7-8. O que o investigador precisa fazer agora? Ele percebeu que o bilhete significava página 270, linhas 7, 8. É só abrir o livro que está em cima da mesa.
O detetive encontrou as linhas necessárias na página 270. Lá estava escrito: depois de vagar pelo deserto por 4 dias e 3 noites, encontrei um casal de viajantes. Eles me alimentaram e me deram um de seus camelos. Essa é a pista que pode ajudar a decifrar a senha do cofre. Qual é? Sete, 2, 1. 4 dias e 3 noites totalizam 7. Um casal de viajantes é 2. E não se esqueça do camelo. O detetive abriu o cofre e achou as provas de que o Miguel era mesmo o culpado. No meio da noite, um artefato especial foi roubado em um museu. O guarda afirmou que um ladrão tinha feito aquilo. O detetive Raul chegou na cena do crime imediatamente e interrogou o guarda. O homem afirmou: eu estava andando no museu. De repente vi uma sombra. Eu gritei, mas o cara não respondeu. O detetive Raul percebeu que tinha alguma coisa errada com essa história. Você sabe dizer o que é? Só tem pegadas de uma pessoa no piso. Se estivessem o guarda e um criminoso no museu, haveria 2 pares de pegadas. O detetive Raul perguntou para o guarda o que ele fez em seguida. O homem respondeu: eu corri atrás do ladrão, então o vi quebrar a porta de vidro e roubar o artefato. O alarme não disparou. O cara provavelmente já tinha desligado o aparelho. Será que o guarda está dizendo a verdade? A porta estava mesmo quebrada, mas também está aberta, só que ela só pode ser aberta com uma chave. Parece que alguém abriu a porta para impedir que o alarme disparasse e quebrou o vidro para esconder os rastros. O detetive perguntou o que tinha acontecido depois. O guarda afirmou: eu corri atrás do criminoso e tentei detê-lo, mas ele borrifou alguma coisa nos meus olhos e perdi a consciência. Quando acordei, chamei a polícia imediatamente. Ele está dizendo a verdade? Os olhos do guarda estão ótimos. O roubo aconteceu poucas horas antes. Se ele estivesse dizendo mesmo a verdade, seus olhos estariam pelo menos vermelhos. O cara deve estar mentindo. Ele é que tinha roubado o artefato e foi preso. No museu de uma cidade, um caro ovo de ouro coberto de diamantes desapareceu. Os funcionários do museu perceberam pela manhã e, claro, imediatamente denunciaram o roubo à polícia. O melhor detetive da região começou a investigar o caso. Ele examinou cuidadosamente as imagens e identificou 3 suspeitos principais. Então, viu uma marca de mão no vidro onde o ovo ficava exposto. Deu uma olhada nessas impressões digitais e nas mãos dos suspeitos. Quem é o culpado? É essa pessoa aqui. Olha, as digitais dos dedos não estão completas porque algo atrapalhou. Essa pessoa está usando anéis, então é a impressão digital dela. Em uma pequena cidade, alguém roubou uma coleira de gato feita de prata, coberta de diamantes e pedras preciosas. O dono da loja chamou a polícia e a investigação começou. Eram 3 suspeitos. O Sr. Johnson disse: vim procurar brincos para o aniversário da minha filha, não temos pets. Dona Martin disse: eu ganhei uma pulseira, não roubei nada. A Sra. Turner disse: não faço ideia do que você está falando. O ladrão é o Sr. Johnson. Há pegadas de gato em seu jardim, então a família obviamente tem um animal de estimação. Havia um ladrão na cidade e ninguém conseguiu pegá-lo por vários meses. Após outro incidente, a polícia viu o ladrão entrando em um hospital. Eles foram atrás e encontraram 2 médicos. Qual deles é falso e na verdade é o ladrão? É esse cara, o que está usando fones de ouvido em vez do estetoscópio. A senhora Stevens tirou férias de 3 meses, mas seus funcionários iam regularmente manter a casa.
Quando ela voltou, percebeu que um dos trabalhadores estava faltando bastante ao trabalho, tirando férias não planejadas. Quem era? Um jardineiro que cuida do jardim externo, uma funcionária que cuida de tudo dentro da casa ou um pintor que ia pintar a casa? É a funcionária. Olha, as plantas da casa morreram de sede. Parece que ela faltou a algumas semanas de trabalho e provavelmente só limpou a casa um pouco antes de a senhora Stevens voltar. Você acha que pode descobrir quem é a noiva desse homem? É essa mulher aqui. Olha, ela tem a mesma tatuagem que o cara. A polícia de uma pequena cidade recebeu uma mensagem de que monstros silenciosamente inundaram a região e agora vivem entre os humanos. Não é um problema, mas a polícia decidiu identificar todos eles para ficar de olho. Você pode ajudar a polícia a identificar em quais casas os monstros vivem? Aqui está a primeira tarefa. Você vê 2 casas e um vampiro mora em uma delas. Em qual? Deve ser esta casa, a escura, onde há persianas fechadas em todas as janelas. Os vampiros não gostam da luz do sol. Ok, a próxima tarefa é encontrar a casa de uma múmia. Aqui estão 2 opções possíveis. Em qual casa a múmia mora? Nesta. Olha, tem bandagens espalhadas pela casa. A próxima criatura cuja residência precisamos identificar é um gnomo. Dê uma olhada dentro dessas 2 casas. Consegue dizer onde mora o gnomo? Provavelmente nesta casa. Todos os móveis são menores e bem mais baixos do que na outra casa, então deve ser a residência de alguém pequeno, como um gnomo. Agora precisamos encontrar a casa de um centauro. Dê uma olhada em ambas as casas. Você consegue identificar qual é? Esta, aqui mesmo. Veja, há pegadas de cavalo nos caminhos para a casa. A última. Uma bruxa de verdade mora em um... Notou este lindo gato preto? Esse é um clássico ajudante de bruxa, então minha aposta é esta casa. Em uma noite fria de janeiro, Delaney foi encontrada inconsciente no closet quando sua melhor amiga Jane veio procurá-la. Ela estava em uma festa em casa com um grupo de estudantes. A polícia interrogou vários alunos, perguntando onde eles estavam na hora do acidente. Allison disse: "Eu estava lá em cima o tempo todo dançando com meus amigos." Liam disse: "Fui a um quiosque para pegar alguns doces para minha namorada. Havia só bebidas e chips." Oliver disse: "Eu estava conversando com uma garota, ela parecia gostar de mim." Quem deve ser levado à delegacia? Liam. É uma noite fria e ele precisaria de uma jaqueta para ir a um quiosque. E se precisasse de uma jaqueta, iria pegá-la e teria encontrado Delaney em vez de Jane. Então ele mentiu ou se passou por uma garota inconsciente. Ronan Collins, um empresário de sucesso, desapareceu. A família dele denunciou o caso à polícia. A principal suspeita era a sócia de Ronan, Jennifer. Ela estava fora da cidade, mas assim que voltou, a polícia bateu em sua porta. Investigação mais aprofundada. Por quê? Pelas fotos, podemos ver claramente que Jennifer tinge o cabelo. Ela diz que acabou de voltar de uma viagem que durou um mês inteiro, mas seu cabelo está perfeitamente tingido. Algumas raízes cresceriam, então ela está mentindo sobre alguma coisa. Esme estava caminhando em uma floresta e se perdeu, mas ela encontrou a casa de uma bruxa. Entrou lá, acariciou o gato preto e pediu à bruxa que a levasse para casa. A bruxa estava ocupada operando um sapo, um rato e um corvo.
Ela estava usando luvas mágicas de cura, mas só tinha 2 pares. Então precisava da ajuda de Esme para solucionar esse caso e então a levaria para casa. Como ela pode operar os 3 animais com só 2 pares de luvas mágicas? A bruxa deve operar o sapo usando o primeiro par de luvas sobre o segundo. Então, opera o rato usando apenas o segundo par. Por fim, opera o corvo vestindo as primeiras luvas do avesso, usadas sobre a segunda luva. O detetive Callum teve que viajar para uma pequena cidade vizinha, onde cães eram sequestrados todas as noites. Já faltavam 4 deles, e todos moravam na mesma rua. Mila foi sequestrada primeiro, depois Karma na noite seguinte. Depois disso foi Jake, e depois o Sr. Sniffer. Restavam apenas 3 cachorros que viviam na rua. Você consegue descobrir qual cachorro será o próximo alvo? Observe atentamente os cachorros que foram sequestrados, ou na verdade suas coleiras. O primeiro cachorro tem uma coleira vermelha, Karma tinha uma coleira laranja, Jake usava uma amarela e o Sr. Sniffers tinha uma verde. Parece que eles estão sendo sequestrados na ordem das cores do arco-íris, então o próximo alvo deve ser esse cachorro de coleira azul. Mason chamou a polícia relatando que seu cofre de metal com suas economias foi roubado. Ele entrou em seu quarto bem a tempo de ver o ladrão jogando o cofre pela janela e desaparecendo logo em seguida. Então Mason queria que o ladrão fosse pego, ou seu seguro pagasse o dinheiro que ele havia perdido. O detetive veio investigar. "Você tocou em alguma coisa no quarto depois do acidente?" perguntou. "Não, vim direto falar com você." "Então não havia ladrão", concluiu o detetive. "Por quê?" O ladrão não podia sair pela janela sem pisar na cama, mas a cama está perfeitamente arrumada. Como é possível se Mason não a tocou? O Mike saiu do emprego recentemente. Ele está procurando um novo, que seja mais empolgante. Mas até agora, todas as suas tentativas foram em vão. Olhando para o apartamento dele, você pode dizer em quantas entrevistas de emprego ele não passou? Olhe o calendário na parede. No mês passado, o Mike marcou todos os dias úteis com a cor verde e os fins de semana eram vermelhos. Naquele momento, ele provavelmente ainda tinha seu emprego. E o mês atual tem 6 adesivos com a letra E. O Mike provavelmente participou de 6 entrevistas. O Mike estava perdendo a esperança quando encontrou uma carta estranha em sua caixa de correio. Era um pequeno bilhete que dizia: "Se você conseguir descobrir nosso número de telefone, ligue para nós. Vamos lhe oferecer o emprego dos sonhos. Você pode ajudar o Mike a encontrar o número. É 713819. O Mike ligou para esse número. Uma voz misteriosa lhe pediu que resolvesse um enigma. "Eu faço 2 pessoas a partir de que recebeu um convite oficial para a entrevista do seu emprego dos sonhos." O que ele respondeu? Um espelho. Quando Mike chegou ao local da reunião, encontrou um grande prédio sombrio no meio do nada. A porta fechou atrás dele assim que ele entrou. O Mike se viu em um corredor com 3 portas. Ele também notou um barco, um spray de insetos e um traje de astronauta no chão. A mesma voz misteriosa disse: "Você pode escolher apenas uma ferramenta e uma porta. Boa sorte." Tem aranhas venenosas atrás da primeira porta. Um leão faminto está esperando atrás da segunda porta. E por fim, um pântano emitindo fumaça tóxica aguarda atrás da terceira porta. O que o Mike deve escolher para passar nesse teste e permanecer vivo? Ele deve escolher o traje de astronauta e a primeira porta. As aranhas não serão capazes de picá-lo através do traje. Na sala ao lado, a voz ofereceu ao Mike para fazer uma pausa para o café, mas ele teve que escolher sabiamente, porque apenas um tipo de lanche era seguro para comer. Você pode ajudar o Mike a escolher a comida certa?
Tem unhas humanas nos cupcakes e baratas nesses chips de batata. A cor da carne neste hambúrguer é muito suspeita. Esse conjunto de sushi parece bastante comestível, mas seu cheiro atrai muitas moscas. O Mike deveria escolher essas rosquinhas, elas parecem frescas e apetitosas. A cafeteria estava cheia. A voz disse ao Mike para encontrar um ladrão entre todos os clientes. Você pode ajudar o Mike a ganhar alguns bônus por sua atenção? Essa mulher ali é a ladra. Ela está escondendo colheres no bolso. Depois do almoço, o Mike foi para a sala ao lado. Mas antes que ele entrasse, ele tinha que resolver um enigma para abrir a porta. Alguns vão me usar, outros não. Alguns se lembram de mim, outros se esquecem. Não posso ser pego do chão ou jogado no mar. Você só pode me ganhar com o tempo. O que eu sou? A resposta certa é conhecimento. O Mike entrou em um belo salão de festas cheio de pessoas com fantasias e máscaras. A voz lhe disse para encontrar um fantasma, um zumbi e um ladrão entre essas pessoas. Olhe para essa multidão com muita atenção. Você consegue identificá-los? O cara ali não parece ter pernas e ele está levitando. Ele deve ser o fantasma. Olhe para a comida dessa mulher. Apenas zumbis comeriam isso. E aquela mulher ali é a ladra. Seu anel de diamante não cabe no dedo dela. Além disso, o anel é muito semelhante ao conjunto de joias dessa senhora. O Mike tentou abrir a porta seguinte e recebeu uma nova charada. Eu pareço plano, mas sou profundo. Reinos escondidos eu abrigo. Vidas eu tomo, mas comida eu ofereço. Às vezes sou lindo, posso ficar calmo, com raiva e turbulento. Não tenho coração, mas ofereço prazer e liberdade. Nenhum homem pode me possuir, mas eu englobo o que todos os homens devem ter. O que eu sou? O Mike resolveu esse enigma e entrou na próxima sala. Você também descobriu a resposta? A resposta correta é: eu sou o oceano. O Mike viu a porta seguinte, mas ele não conseguiu abrir ela de maneira alguma. Ele viu uma fechadura eletrônica na porta e um mapa de um labirinto na parede. A voz disse que é preciso resolver o enigma para abrir a porta. Você pode ajudar? Se você fizer o labirinto do início ao fim, obterá o número 6251. Este é o código. Então, a voz pediu ao Mike para encontrar a imagem estranha nesse padrão. Você pode ajudá-lo? O casal ali é diferente. Em outra sala, o Mike conheceu uma senhora idosa e gentil, a senhora Jason. Ela estava muito chateada porque alguém invadiu seu apartamento. A tarefa do Mike era encontrar o ladrão. Ele inspecionou a cena do crime e questionou 3 testemunhas. Billy, um transeunte, disse que tinha visto um homem suspeito de máscara na janela da senhora. Quem está mentindo? O Billy, ele é um transeunte e acabou de conhecer a senhora Jason. Então por que ele sabe quais janelas são as dela? Escureceu bastante, mas a estranha missão do Mike continuou. Ele entrou em uma joalheria e o dono lhe explicou sua próxima tarefa. Alguém invadiu a loja e pegou as joias de diamantes mais caras. Mas felizmente, o ladrão deixou suas impressões digitais nos cacos de vidro. Há 3 suspeitos, um lobisomem, um elfo e um zumbi. Você pode ajudar o Mike a encontrar o ladrão de verdade? Foi o elfo. Ele é a única criatura entre eles com impressões digitais humanas. Outra porta levou o Mike a um laboratório assustador. Lá, ele encontrou um cientista maluco jogando um jogo estranho com seus pacientes. Ele pedia que eles escolhessem entre 2 pílulas. Uma delas era uma cápsula inofensiva com vitaminas, enquanto a outra era uma pílula para dormir. De alguma forma, o cientista sempre ficava com a pílula inofensiva toda vez que jogava esse jogo, e seus oponentes sempre adormeciam. Como isso é possível? E o que o Mike deve fazer para passar nesse teste?
Na verdade, ambas as pílulas eram inofensivas. O cientista adicionava uma substância especial aos copos de água que oferecia aos seus pacientes para tomar as pílulas. Então, para ficar acordado, o Mike deve trocar os copos ou simplesmente se recusar a beber água. A porta ao lado estava trancada, mas o Mike viu 6 botões com as imagens de uma vela, fogo, luvas, tesoura, uma maçã e uma lâmpada. A voz disse: "Fui levada para uma sala escura e incendiada." Viu? Qual botão ele pressionou para abrir a porta? O botão com a vela. De repente, as luzes se apagaram. O Mike escorregou e caiu em uma piscina. Alguém acendeu a luz novamente, e o Mike viu 3 senhoras idênticas na piscina. Todas as 3 pareciam mulheres comuns e afirmavam ser humanas, mas na realidade, 2 delas são sereias. Como o Mike pode encontrar a verdadeira mulher entre elas? Ele pode mergulhar e descobrir a que não tem cauda. As sereias disseram ao Mike que não o deixariam sair da piscina até que ele resolvesse outro enigma. "Sou tão rápido que você não pode me ver, embora todos os outros possam ver diretamente através de mim. Estou com você até o seu último suspiro. O que eu sou? Você pode ajudar o Mike a resolver esse enigma e escapar?" A resposta correta é o piscar de um olho. As sereias liberaram o Mike e ele entrou na sala seguinte. Em uma tela enorme havia 2 homens. O primeiro estava tirando uma selfie com um tornado. O segundo estava de pé sob um guarda-chuva no meio de uma tempestade e tirando fotos. O Mike precisava decidir qual comportamento era o mais arriscado. O tornado está muito perto, portanto, o primeiro está em maior perigo. Ao mesmo tempo, o segundo terá tempo suficiente para tirar mais algumas fotos. Na sala seguinte, o Mike viu 5 zumbis atrás das grades. Todos eles eram suspeitos de roubar um carro. O Mike teve que decidir qual deles era o ladrão. Você já descobriu? O da esquerda está suando muito. E zumbis não suam e não dirigem carros. Ele deve ser o ladrão. Ele só está usando maquiagem zumbi. O Mike entrou em uma cozinha. Sua tarefa agora era decidir quantas pessoas moravam na casa. Você consegue adivinhar? Três pessoas. Tem 3 bebidas diferentes na mesa e 3 cadeiras. Agora olhe para este banheiro. Quantas pessoas moram neste apartamento? Apenas uma. Preste atenção na escova de dentes solitária. E quantas pessoas moram neste lugar? Duas pessoas. Olhe para o retrato de família. O Mike viu 3 músicos ensaiando para uma apresentação em uma garagem. A voz anunciou sua próxima tarefa: encontrar um detalhe suspeito. Você já o encontrou? Tem alguma coisa errada com este extintor de incêndio. Finalmente, o Mike se viu em uma rua comum. A voz disse que eles tinham apenas uma última pergunta. Que horas são? O Mike teve que escolher entre 3 opções: 7 horas, 15 horas ou 11 horas. Você pode ajudar o Mike a descobrir a hora certa? A resposta certa é 7 da manhã. As luzes na rua ainda estão acesas, mas o sol está lançando sombras do leste. Parabéns, Mike. Você está contratado. Bem, a Bella aterrissou em São Paulo com metas ambiciosas para sua carreira. Havia muitas opções de transporte para se deslocar do aeroporto para o centro da cidade. Mas a moça resolveu economizar dinheiro, então pegou um ônibus. Ela tinha que comprar uma passagem que custava R$10. Mas aí um cara bonitão surgiu do nada e propôs algo melhor. Ei, meus planos mudaram. Não vou precisar mais de minha passagem. Quer comprá-la por R$6? A Bella topou e deu a quantia. Mas isso foi um erro enorme. Por
quê? Dê uma olhada na data atual que é mostrada na tela da máquina de passagens. E agora veja a data na passagem. Ela está vencida há 10 anos. Finalmente a Bella chegou ao bairro da Liberdade e encontrou seu hostel. Ela tinha alugado uma cama e um dormitório, onde havia mais 3 garotas. Cansada, deixou a mochila sobre a cama e foi tomar banho. Quando voltou, deu falta de seu notebook. Ela perguntou para suas colegas de quarto sobre o objeto. A Sarah disse: "Eu estava tomando café na recepção. Pode perguntar para o gerente." A Kelly respondeu: "Eu estava dormindo com meus fones de ouvido e minha máscara de dormir, então não vi nem ouvi nada." E a Carla falou que estava no telhado da pensão tirando algumas fotos. Qual delas roubou o notebook? A Carla. Está vendo a placa? As regras da pensão proíbem os hóspedes de subir no telhado. Por volta das 8 da noite, a Bella sentiu fome e saiu para comer. Ela encontrou um restaurante muito acolhedor. Mas assim que entrou lá, presenciou uma discussão feia entre um garçom e um cliente, que afirmava ter pedido uma sopa de tomate. Já o garçom dizia que o cara só tinha pedido chocolate quente. A Bella percebeu na hora que um deles estava mentindo. Mas quem? O cliente. A placa na parede diz que o restaurante só serve sopas entre 1 e 4 da tarde. Isso significa que o garçom jamais aceitaria o tal pedido da sopa de tomate. A Bella pediu o jantar dela. Enquanto esperava, olhou ao redor e percebeu um detalhe estranho. Você também? Este cara está usando 3 folhas no lugar do dinheiro para pagar a conta. O garçom serviu a comida da Bella. Ela estava prestes a comer quando 2 mulheres começaram a discutir sobre uma reserva VIP. A Júlia afirmava que havia reservado a sala VIP com antecedência para comemorar seu aniversário de casamento. E a Letícia falou: "Não pode ser, é minha festa de aniversário hoje. Eu liguei para o gerente ontem e ele me prometeu a sala." O gerente lamentou: "Senhoras, sinto muito, houve um problema no sistema e as suas reservas foram apagadas. A sala VIP está indisponível hoje. Posso ajudá-las em algo mais?" Quem está mentindo aqui? O gerente. Olha só para a tela. A reserva da Júlia ainda está lá. Ele mentiu, pois a Letícia havia dado uma boa grana para que o cara conseguisse a sala VIP sem fazer qualquer reserva. Viu só? Que restaurante maluco! Tomara que a comida de lá faça isso tudo valer a pena. Após o jantar, a Bella viu a Letícia chorando no banheiro feminino e perguntou para ela: "O que aconteceu?" A Letícia não disse nada, só mostrou o celular com uma conversa com o namorado dela. Você sabe dizer o que deixou a Letícia tão chateada? O namorado não foi à festa de aniversário dela. E pior, mentiu sobre a mãe estar doente só para poder ir a uma festa na piscina. Veja só o reflexo nos óculos de sol dele. Parece que o cara está se divertindo à beça. A Letícia ficou tão grata pelo apoio da Bella que deu a ela o ingresso VIP para uma ópera. A apresentação estava marcada para o dia seguinte. Agora, a Bella precisava arranjar um vestido de gala. Então foi ao shopping com a Kelly e a Sarah. Mas assim que chegaram a uma loja, perceberam uma coisa estranha. Você também percebeu? Este manequim tem 3 mãos. O que há de errado aqui?
Os tamanhos das roupas não condizem com a placa da seção. E neste provador, você consegue identificar algum detalhe estranho? Estas patas peludas não pertencem a um humano. Finalmente, a Bella encontrou um lindo vestido de gala para a ópera. Mas ele custava R$ 97 e a garota não tinha grana. Então pegou os R$ 50 emprestados da Kelly e mais 50 da Sarah, totalizando R$ 100. Ela comprou o vestido e recebeu R$ 3 de troco. A Bella deu R$ 1 para a Kelly e 1 para a Sarah e guardou o outro. Então, agora a Bella deve R$ 49 para a Kelly e R$ 49 para a Sarah, o que totaliza R$ 98. Se acrescentarmos o R$ 1 que a Bella pegou, teremos R$ 99. Mas aí tá faltando... Antes de mais nada, somos levados a acreditar que está faltando R$ 1. Mas, segundo as condições do enigma, a Bella pegou os R$ 50 da Kelly e 50 da Sarah. Então, o total da dívida é de R$ 100. Depois disso, ela comprou um vestido por R$ 97 e recebeu 3 de troco. O total dá mesmo R$ 100. Mas a pergunta em si nos oferece um problema matemático impossível. Na verdade, não tem nada faltando. O débito da Bella continua sendo de R$ 98, pois ela já deu 2 para as amigas. E é incorreto acrescentar o R$ 1 da Bella nessa dívida. Em seguida, a Bella resolveu ir a um cabeleireiro. O gerente pediu que ela esperasse 20 minutos. A jovem se sentou na recepção e acabou adormecendo. Quando acordou, viu que alguém havia cortado seu lindo cabelo comprido. Ela ficou furiosa e tirou satisfações com 3 suspeitos. A Maria disse que estava ocupada com outra cliente, então não viu o que aconteceu na recepção. O Ricardo respondeu que estava almoçando fora do salão. E a Sandra falou: "Quem você pensa que eu sou? Eu não vendo cabelo. Isso é ridículo." Tanto a Maria... horário de almoço. Isso é muito suspeito. O vestido da Bella era longo e elegante. Ela não podia ir para a sala de concertos de metrô. Então, o gerente da pousada, o Fred, lhe ofereceu uma carona, mas só se a jovem decifrasse seu enigma. O que é que tem pescoço, mas não tem cabeça, tem 2 braços, mas não tem mãos, e apesar de ter peito, falta o coração? A resposta certa é camisa. Durante o intervalo, a Bella saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ela se divertiu muito naquela noite, assim como os demais convidados. De repente, um vendedor ambulante passou pela rua e lhe ofereceu um colar de diamantes por R$ 20. Na hora, a garota topou comprar e colocou a peça no pescoço. Pouco depois, 3 convidadas se aproximaram dela, afirmando serem as donas da joia. A Pamela disse: "Como você teve coragem? Esse colar está na minha família há décadas. Eu perdi no banheiro feminino." A Diana falou: "Essa peça é muito parecida com o meu colar. Alguém o roubou enquanto eu estava andando em meio à multidão hoje. De qualquer modo, minha coleção de joias tem seguro." E a Sheila afirmou: "Eu percebi que meu colar tinha sumido depois que fui ao buffet no 6º andar." Você pode ajudar Bella a devolver o colar para sua verdadeira dona? O colar pertence a Diana. A sala de concertos não tem 6 andares. A Pamela e o vendedor ambulante têm tatuagens parecidas em seus braços. Então, eles devem estar tentando dar um golpe juntos. Após a apresentação, a Letícia convidou a Bella para uma festa onde a garota conheceu o Tiago. Ele dizia ser um violinista famoso e mostrou algumas fotos que indicavam que tinha uma vida de luxo. Mas a garota percebeu que ele era um farsante pouco depois. Como ela descobriu isso?
Observe as árvores nesta imagem. É óbvio que o vento está soprando para a direita. Enquanto isso, os cabelos do Tiago parecem estar sendo jogados para a esquerda. Essa imagem foi alterada por Photoshop. Na manhã seguinte, a Bela foi ao supermercado. Ela não tinha muito dinheiro, então comprou apenas 2 coisas, um pedaço de queijo e um pão, e pagou R$ 12,10 por tudo. O queijo custa R$ 10 a mais que o pão. Quanto o pão custou? A resposta mais óbvia seria que o pão custou R$ 1,10. Mas se o pão custasse R$ 1,10 e o preço do queijo fosse R$ 10 a mais do que o pão, o queijo custaria R$ 11,10. Aí o total da compra seria R$ 12,20. Então a resposta certa é que o pão custa R$ 1,05 e o queijo R$ 11,05. Juntos, eles somam R$ 12,10. Fez sentido, certo? Após o café da manhã, a Bela foi para uma entrevista de trabalho. A gerente de RH lhe pediu para resolver o seguinte enigma para checar se o raciocínio da garota era rápido. Sou o único lugar do mundo onde o amanhã vem antes do hoje. O que eu sou? A Bela matou a charada rapidinho. E aí, você já sabe a resposta? A resposta certa é dicionário. A Bela conseguiu um emprego como auxiliar de maquinista. No primeiro dia de trabalho, ela entrou no vagão para checar as passagens dos passageiros. Havia apenas 3 pessoas lá dentro, e só 2 eram humanas. Qual delas não é humana? O primeiro cara está vestido com roupas muito quentes para o calorzão da cidade. Mas ele poderia estar indo para algum lugar onde o ar-condicionado é frio demais. Esta mulher aqui está tomando um líquido verde. É um pouco estranho, mas os sucos detox estão na moda, então... Mas esse cara aqui no meio não tem sombra. Acho que ele não é humano.